Bom, então, né, galera, aqui nessa questão aí esse polinômio, né, x mais 1 elevado a m, mais x elevado a m mais 1, dá esse outro polinômio que eu chamei de a de x, e ele quer saber todos os valores de m que fazem p de x ser divisível por a de x. O que significa um polinômio ser divisível por outro? Quer dizer que todas as raízes do divisor são raízes do dividendo, né? Ou seja, as quatro raízes, porque isso aqui é um polinômio do quarto grau, as quatro raízes de a de x vão ter que ser raízes de p de x. Só que como a de x é um polinômio do segundo grau ao quadrado, quer dizer que as duas raízes desse polinômio aqui cada uma tem multiplicidade 2. Ou seja, meio que cada uma delas é raiz duas vezes. Se elas são de multiplicidade 2 aqui, elas vão ter que ser em cima também. Ou seja, além de anular o polinômio, vão ter que anular também a derivada dele, que vai ser m, x mais 1 elevado a m menos 1. Aqui é a regra da cadeia, né? Tem que multiplicar pela derivada de x mais 1. Só que ela é 1, então não faz diferença. E aí, derivada de 1, né? É 0. Então tá, essa é a derivada de p de x. Então eu vou precisar que as raízes de a de x sejam raízes tanto do polinômio quanto da sua derivada. Agora a gente pode já atacar a questão, né? Então, né, galera, aí resolvendo o polinômio de a de x, né, a gente encontra as raízes dele. Já escrevi na forma trigonométrica, né, que vai ser útil. O sin de 2π sobre 3, que o cosseno é menos meio, e o seno, que é a parte imaginária, é a raiz de 3 sobre 2, né, então é 2π sobre 3. Aqui mesma coisa, como podem ver, x1 igual a x2, porque isso daqui é uma raiz de multiplicidade 2, e a de baixo também, por isso x3 igual a x4. Então, agora antes uma explicação de como a gente vai prosseguir, eu só vou testar uma delas em p de x e na derivada de p de x. Por quê? Porque se vocês olharem bem, eu estou com a outra folha aqui, né? O p de x, todos os coeficientes, né? Aqui a gente vai elevar isso aqui a m. O coeficiente de x é real, vai continuar sendo real. Aqui o coeficiente de x na m é 1, real também. E a gente tem um teorema que afirma que se todos os coeficientes de um polinômio são reais, se todos os coeficientes de um polinômio são reais e um número complexo imaginário é raiz dele, então o seu conjugado também é raiz. E como esse daqui, um é o conjugado do outro, então se eu garantir que um é raiz, como os coeficientes são reais, o outro também vai ser por consequência. E mesma coisa, se eu garantir que um é raiz de multiplicidade 2, o outro também vai ser por consequência também. Então eu só preciso testar um deles, não vai me importar testar os dois. Beleza? Então agora a gente pode prosseguir. Só esclarecendo que eu só vou testar um deles, né, por causa do teorema das raízes conjugadas. Então, né, galera, aí substituindo aqui, né, a gente quer que o sin de 2π sobre 3 seja raiz, tanto do polinômio quanto da derivada. Substituindo o polinômio, que eu tinha chamado de x1, né, então botei x1 aqui só para não ficar escrevendo tudo isso. Aí beleza, olha que a gente vai ter menos meio mais 1, que vai dar meio mais raiz de 3 sobre 2i, né? Só que se vocês forem ver, isso daqui, olha, é um cosseno... Não, isso daqui é um complexo cujo argumento tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2. Esse é o nosso 60 graus, né? Π sobre 3. Então, por isso que aqui eu botei o sin de m π sobre 3, né? Porque eu vou elevar o complexo. Aí é só jogar para dentro do argumento.
módulo claramente é 1. Mesma coisa aqui, né? Mais 1, beleza, igual a 0. Então agora a gente vai usar a igualdade de complexos, né? Um complexo é igual ao outro se somente se a parte real é igual à parte real e a parte imaginária é igual à parte imaginária. Então eu vou pegar a parte real desse igual a 0 e a parte imaginária dele igual a 0. A parte imaginária é a soma dos senos, né? Então é seno de m π sobre 3 mais seno de 2m π sobre 3 é igual a 0. E a parte imaginária que vai ser os cossenos, né? Mais esse 1 aí. Beleza, né? Agora a gente tem isso aqui. Eu vou precisar de um M que atenda as duas ao mesmo tempo. Eu vou começar mexendo um pouco nessa primeira. Se vocês forem ver, isso aqui é o dobro disso, né? Então, a gente usando o seno do arco dobro, vai ficar 2 seno de MP sobre 3 cosseno de MP sobre 3, né? Aí se eu botar o seno de MP sobre 3 em evidência, beleza, né? Aqui, de novo, que aqui vai ficar seno do arco dobro, que é 2 seno x cosseno x. Aí eu botando em evidência, lembrando que MP sobre 3 é o meu x, aí vai ficar 1 mais 2 cosseno. Então, ou esse seno é igual a 0, ou essa expressão aqui é igual a 0. Lembrando que essa segunda equação também tem que ser atendida. Bom, vamos primeiro igualar esse seno igual a 0, né? Se seno de MP sobre 3 é igual a 0, eu vou botar a primeira possibilidade. Se seno de MP sobre 3 é igual a 0, então MP sobre 3 é Kπ. Corto π, M seria igual a 3K. Ou seja, M seria um múltiplo de 3. Então, né, galera, a gente conclui que o M é 3K. Só que aí a gente vai ver que ele não convém. Por quê? Porque se eu jogar 3K na segunda equação, bora jogar M igual a 3K, né? Vai cortar o 3, vai ficar cosseno de Kπ mais cosseno de 2Kπ mais 1 igual a 0. Só que isso aqui nunca pode acontecer, porque cosseno de Kπ ora é menos 1, ora é 1. Esse daqui é sempre 1. Se esse aqui for menos 1 e esse for 1, vai dar 0 e vai ficar 1 igual a 0, que é absurdo. Se os dois forem 1, vai dar 3 igual a 0, que é outro absurdo. Ou seja, M múltiplo de 3 não convém, então M é incongruente a 0 módulo 3. Essa é a nossa primeira conclusão. Agora, bora analisar essa expressão aqui sendo igual a 0. Bom, então, né, galera? Se 1 mais 2, cosseno de MP sobre 3 tem que ser 0, então cosseno de MP sobre 3 tem que ser menos meio, né? Então ele é 2π sobre 3 mais 2Kπ, ou ele seria 4π sobre 3 mais 2Kπ. Só que se a gente olhar para essa expressão aqui, se aqui é menos meio, para anular o 1, aqui tem que ser menos meio também, né? E esse é o dobro desse. Logo, se aqui fosse 4π sobre 3 mais 2Kπ, o cosseno do dobro não iria dar menos meio, né? Então, MP sobre 3 é realmente 2π sobre 3 mais 2Kπ. Para que 2MP sobre 3, que tem que ter o mesmo cosseno, seja igual a 4π sobre 3 mais 2K.
π, né? Que um é o dobro do outro, então ele é dessa forma aqui. Ele até poderia ser dessa, porque 8π sobre 3 também tem cosseno menos meio, mas aí não estaria mais no primeiro quadrante, né? Então, os dois arcos são esses aqui. Para que a gente tenha do primeiro quadrante aqui, né? Porque os outros estariam incluídos por esse 2κ. Beleza? Então tá. Prosseguindo então, aqui a gente tem, né? Multiplicando por 3, a gente tem que mπ igual a 2π mais 2κ. Aqui eu não vou alterar porque pensa, quando eu escrevo isso aqui, eu tô falando que quando eu escrevo isso aqui, eu tô falando que é 2π sobre 3 mais qualquer múltiplo de 2π, né? E multiplicar por 3 não altera o fato de ser múltiplo de 2π, por isso é como se o 3 ficasse incluído nesse k. Então eu nem altero a expressão. 2π mais 2κ continua sendo 2κ, né? Continua sendo um múltiplo de 2π. Então m é um múltiplo de 2. M é congruente a 0 módulo 2. Beleza? Com isso, por causa do cosseno sendo meio e o do dobro tendo cosseno menos meio também, a gente já garantiu a primeira e a segunda equação. Então, por hora, a gente tem que m é qualquer múltiplo de 2 e ao mesmo tempo não é múltiplo de 3. Ou seja, m de cara já não pode ser nenhum múltiplo de 6, né? Porque múltiplos de 6 são múltiplos de 2 e de 3. E os múltiplos de 3 não me interessam, só os de 2. Mas a gente ainda tem que analisar a derivada. Então, né, galera, informações que a gente já tem, né? M é um múltiplo de 2, não é múltiplo de 3. E agora a gente quer que aquele valor que a gente encontrou anule a derivada também, né? Notei aqui a derivada e tal. Quando ficar em função do x1 vai ser x1 aqui. Beleza? Só que a gente já viu que x1 mais 1 é x de π sobre 3, né? E a gente sabe que x1 é x de 2π sobre 3. Então a derivada em função de x1 é m, que multiplica x. Esse m menos 1 vai descer, né? Vai ficar x de m menos 1 vezes π sobre 3 mais m x dois m menos 1 π sobre 3 igual a 0. Posso dividir os dois lados por m, mandar esse m embora. E aí a gente vai ter a mesma situação, igualdade de dois complexos. Preciso que a parte real e a parte imaginária daqui sejam igual a 0. Então, seno de m menos 1 π sobre 3, de novo vai ficar o dobro, vai somar com o dobro, né? Então, já botando em evidência, 1 mais 2 cosseno de m menos 1 π sobre 3 igual a 0. É uma situação análoga, galera, por isso que eu estou escrevendo assim, né? E, olha, se essa expressão aqui fosse igual a 0, a gente sabe que esse cosseno vai ser igual a menos meio, né?
Só que o cosseno de m, π sobre 3 já é igual a menos meio. Se o cosseno de m, π sobre 3 é igual a menos meio, o de m menos 1 vezes π sobre 3 nunca vai ser igual a menos meio, né? Aqui eu tenho m, aqui eu tenho m menos 1. É fácil ver que m menos 1 π sobre 3 nunca vai ter o mesmo cosseno de m, π sobre 3, né? Então, nesse caso é o seno, que vai ser zero. Quando a gente igualar esse seno a zero, né? A gente vai ter que m menos 1 π sobre 3 é igual a kπ, né? Que aí o seno é sempre zero. Corto π. M menos 1 é 3k. Esse k é inteiro. Então, m menos 1 é múltiplo de 3. Logo, a gente pode tirar daqui que m menos 1 é congruente a zero módulo 3. Então, né, galera, essas são as informações que a gente tem. M é congruente a 0 módulo 2, M menos 1 é congruente a 0 módulo 3. E agora algumas propriedades de módulo que a gente vai precisar usar para terminar a questão. Se A é congruente a B módulo P, e A é congruente a mesmo A, e o mesmo B congruente em outro módulo, módulo Q, então A vai ser congruente a B no módulo MMC entre P e Q. Segunda propriedade, se A é congruente a B módulo N e B é congruente a C no módulo N, então A é congruente a C no módulo N também. E agora a terceira propriedade, se eu tenho duas congruências diferentes no mesmo módulo, aí eu posso somar os caras. Beleza? Está escrito aqui. Então com isso a gente já pode terminar a questão. Então, né, galera, a gente sabe que M é congruente a 0 módulo 2 e que 2 é congruente a 0 módulo 2. Somando de dois lados aqui, né, M mais 2 é congruente a 0 módulo 2. Aqui é análogo, 3 menos 1 vai ficar 2, né, então M mais 2 também é congruente a 0 módulo 3. Opa! Um número congruente a outro em uma modulação, congruente a e esse mesmo número congruente a esse mesmo outro número em outra modulação. Então, M mais 2 também vai ser congruente a 0 na modulação do MMC. O MMC entre 2 e 3, 6. Então, M mais 2 é igual a um 6 alfa, né? Então, os m's que satisfazem são todos os números da forma 6 alfa menos 2, onde esse alfa pertence aos inteiros não negativos e não nulos. Por que o zero não pode? Porque se eu tiver 6 vezes 0, aí o m seria menos 2. Só que esse m é um expoente de um polinômio. Ele só pode ser um número inteiro e positivo. Ele não pode ser menos 2. Então, o alfa a partir de 1 tá valendo, né? Que aí dá m igual a 4. E de resto tá tudo valendo. Então, essa é a nossa expressão para o m e a nossa resposta. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like e ajudem compartilhando para a gente chegar em 100 inscritos.